aqui quem fala é o Jean do Território do Medo. Fui convidado pelo Sesc para estar conversando com vocês. Aproveitar que a gente está nesse momento de quarentena, todo mundo em casa, eu vou trazer a dica de 10 filmes e 10 livros que foram baseados uns nos outros. Sim, porque isso é possível. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho do território, né? O território é daqui do Pernambuco. A gente está sempre cobrindo todo esse lance que envolve terror, que envolve suspense, que envolve medo. E já participamos das semanas do Sesc, de outras semanas do Sesc, e fomos convidados agora para estar nesse bate-papo com vocês. Então, o primeiro item dessa lista é extremamente famoso, todo mundo conhece, ou todo mundo pelo menos ouviu falar. O Exorcista, de Willy Friedkin. É um filme de 1973 que conta a história da Regan, que é uma menina, uma adolescente que é possuída pelo demônio, e mostra a trajetória de toda a família dela para tentar salvar ela dessa possessão. O filme ele é baseado num livro de William Peter Blatty, né? E esse livro, para quem não sabe a história dele, a história por trás dele, ele foi inspirado na história real de um menino que foi supostamente possuído. A história desse rapaz também virou livro. E o nome desse livro é Exorcismo, só Exorcismo. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2016 pela editora Darkside, e eu não estou com o meu exemplar aqui para mostrar para vocês, mas é uma história bem interessante que vale a pena dar uma olhadinha. Para quem nunca ouviu falar nesse livro, a história é a mesma, tem muito parecida, tem pouquíssimas diferenças. É um livro muito bom, eu li ele todinho em um dia, e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Para quem não sabe, tanto o Exorcista livro quanto o Exorcista filme tiveram sequências, né? O filme acho que foram mais 2 e o livro foi mais uma, até onde eu sei. A sequência original do Exorcista é Legião, e que ganhou essa edição belíssima também da Darkside, acho que foi uns 2 anos atrás. E a história aqui, ela foca no investigador que está lá tentando entender como a igreja está relacionada com a Regan. É um livro mais policial, uma história mais de detetive. Eu particularmente gosto mais do Exorcista original. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha em Legião também. Saindo desse lance mais sobrenatural e indo para uma coisa mais conhecida na nossa realidade, eu vou trazer uma dica de filme que todo mundo já conhece, mas acho que sempre vale a pena a gente estar revendo, que é Tubarão, né? Tubarão, de Steven Spielberg, de 1975, foi baseado num livro de mesmo nome, do Peter Benchley. Peter Benchley, ele se inspirou numa série de acidentes que estavam acontecendo lá na costa de Long Island para escrever esse livro, e o livro é muito bacana, eu acho que vale muito a pena vocês lerem, porque não é um livro tão direto quanto o filme. Enquanto o filme foca mais no lance do tubarão e da pesca do tubarão, o livro ele tem toda uma relação com os personagens, mais profunda com os personagens. A gente entende muito bem o que está se passando na vida de cada personagem ali do livro. É uma questão mais assim profunda de todos os personagens mesmo. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. Desde que o livro foi lançado aqui no Brasil, ele teve várias edições, várias versões em várias editoras diferentes, mas a minha preferida também foi feita pela Darkside, que é essa daqui, que tem esse pôster, que tem essa capa que vira pôster, tem umas fotos meio que de making off, acho que é fabuloso. Aí a Darkside também fez uma edição em capa dura que eu particularmente não gosto tanto quanto eu gosto dessa. Saindo do oceano e indo lá para a era mesozoica, para a era dos dinossauros, eu não podia deixar de colocar Jurassic Park, né? Para todo mundo que assistiu Jurassic Park, que eu acho que todo mundo, Jurassic Park tem aquela pegada lá de aventura, uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais infantilóide, que é maravilhoso, não é um defeito, mas para quem não leu o livro, eu tenho que advertir de que se trata de um terror, se trata de um suspense, umas coisas assim, mais fortes, mais críticas, e eu acho que Jurassic Park é uma boa pegada para quem gosta dessa linha mesmo. O próprio livro ele não é uma aventura, nem é uma simples ficção científica, ele é considerado um terror tecnológico. Ele fala lá de todo o caos e de toda a capacidade humana para mexer com forças da natureza que ela não conhece muito bem. Os animais eles são secundários diante de todas as coisas que vêm acontecendo no decorrer do filme. São secundários, mas ainda assim são importantes, e no livro eles são representados de uma forma bem mais forte, como animais predadores de verdade.
Tem uma pegada muito diferente do livro, eu acho muito bom. Pra quem não sabe, Jurassic Park ele já tá na 5ª sequência no cinema, e nos livros ele teve 2 sequências, né? O Mundo Perdido, também do Michael Crichton, fala depois da ilha, depois de todo o acidente que rola na ilha. O livro é muito melhor do que o filme, eu recomendo demais, eu recomendo até mais do que o primeiro livro, porque ele é completamente diferente. Embora tenha a mesma premissa, é muito diferente, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. Esses 2 livros aqui são as edições mais recentes do Jurassic Park, foram publicados pela editora Aleph, e eu acho que estão bem acessíveis, embora sejam muito bonitos, são bem acessíveis. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. E se vocês não conseguirem encontrar, eu acho que eles têm disponíveis na internet de forma bem acessível também. Saindo da era mesozoica, né, saindo da era dos dinossauros e indo para um rolê mais cósmico, mais fora do nosso planeta, né, alienígena, vou falar de outra franquia que faz muito sucesso. Mas para falar dessa franquia eu tenho que falar do pai de, digamos que toda essa linhagem de literatura, né, que é o horror cósmico. O horror cósmico é todo esse horror que está fora do nosso planeta, que está dentro de outras dimensões, que está com entidades que a gente nem imagina que existem. Considerado o pai desse horror cósmico, a gente tem o H.P. Lovecraft. Ele tem várias obras, vários filmes baseados em seus contos, em seu estilo. O mais famoso deles, na minha opinião, acho que é o mais bem conhecido, é o Alien, a franquia Alien, né? A franquia Alien, famosíssima, extremamente importante para a história do cinema. Ela tem uma pegada muito desse horror cósmico e é a primeira que trata de verdade dessa questão alienígena de forma fantástica no cinema. O H.P. Lovecraft ele é uma personalidade assim, complicada, de ponto de vista social ele é uma pessoa que tem uns posicionamentos meio estranhos, mas os livros dele são bem bacanas. Eu acabei de ler esse box com os contos mais importantes da vida dele, e são contos extremamente interessantes, são contos extremamente bacanas, acho que vale a pena dar uma olhadinha. Para quem não tem como pegar o livro no momento, os contos dele são encontrados de forma fácil na internet, e são contos relativamente simples, fáceis de você assimilar, de você ler. São bacanas. Aproveitando que a gente ainda está nesse ambiente cósmico, tem outra referência, assim, outra referência não, né? Outro filho do universo de H.P. Lovecraft, que é a série Aniquilação, né? A trilogia Comando Sul, que deu origem ao filme da Netflix, o Aniquilação, são 3 livros, né, que falam exatamente sobre um meteoro que cai numa área e que modifica totalmente uma área. E várias expedições vão nessa área para tentar entender o que está acontecendo, nenhuma dá certo. Aí acaba que vai uma expedição, a 12ª, com uma equipe composta só de mulheres, e aí acontecem várias coisas que eu não vou dizer para vocês, que a ideia é justamente vocês darem uma olhadinha lá no filme e, se puderem, ler o livro. O livro é composto por 3, né? O primeiro é Aniquilação, depois a gente tem o Autoridade e por último a gente tem o Aceitação. Eu confesso para vocês que eu precisei assistir o filme 4 vezes para poder entender, e agora eu tô lendo os livros, são completamente diferentes e são muito bacanas. Eu tô gostando muito mais dos livros do que do filme, apesar de ter gostado das últimas vezes que eu assisti, e cada vez que eu assisto eu tenho uma nova conclusão diferente. É desse tipo de filme que você fica pensando, e cada vez que você assiste você repara uma coisa diferente. Vale a pena dar uma olhadinha, principalmente nesse momento que a cabeça da gente tá sempre pensando em muita coisa ao mesmo tempo. É bom pegar essas coisas e levar para problemas do mundo de modo geral. Voltando aqui pro planeta Terra, eu não podia deixar esse personagem da cultura pop, da história, da literatura, tá de fora desse vídeo, né? Drácula com certeza ia chegar aqui em algum momento. E Drácula de Bram Stoker, que é o Drácula original, é baseado na lenda dos vampiros, isso todo mundo sabe. Mas ele ganhou um filme, o Drácula de Bram Stoker ganhou um filme mesmo, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Eu não tô com DVD aqui, tô só com a trilha sonora, que inclusive é o que tá tocando nesse vídeo. E Drácula de Bram Stoker é um filme extremamente importante, extremamente conceituado. Ele ganhou vários Oscars na época, todos eles de produção. E a história, ela fala por si só, né? Um clássico, desde que foi lançado. É um livro extremamente importante para a literatura de horror, para a literatura gótica. O Bram Stoker é extremamente famoso
por esse livro. É a história, o livro dele mais importante. E a premissa todo mundo conhece, a do conde que sugava sangue, que tinha uma rixa com a igreja por causa da morte de sua esposa, do suicídio de sua esposa. E o resto eu não vou contar pra vocês, porque eu quero que vocês leiam e descubram e deem as conclusões de vocês, os pontos de vista de vocês em relação a esse livro e esse filme maravilhoso. Aproveitando que a gente tá aqui, aproveitando que a gente tá falando de Assombração, outro que tá fazendo muito sucesso e que muita gente não sabia que tem o livro é o Ed e Lorraine, né? O Ed e Lorraine são dois demonologistas lá dos Estados Unidos. Eles morreram, o Ed morreu em 2006 ou 2007, eu não lembro. E a Lorraine, ela acabou de morrer, ela morreu em 2019, no ano passado. Eles escreveram uma série de livros, que são esses livros daqui, que eles ganharam, eles aqui no Brasil ganharam a edição brasileira pela Dark Side Books, que são esses livros maravilhosos. E que são os livros, assim, relatando os casos deles, né? Esses casos são os casos que deram origem ao Invocação do Mal. Os 2 filmes que tem e o terceiro que tá pra chegar foram todos casos deles. Eu, sinceramente, não sei dizer pra vocês se esses livros, as histórias desses livros vão passar em algum filme posterior. Eu sei que a Annabelle tá no primeiro livro, mas eu, sinceramente, não sei se os outros filmes eles vão ganhar edição em livro pela Darkside, né? Que até agora é quem tá publicando os livros dessa linha. O outro livro que eu vou recomendar para vocês, na verdade não é um livro, é um HQ extremamente conceituado, extremamente respeitado, que é o do Inferno. Assim como o Alien, foi essa HQ que deu origem ao filme. Ou melhor, desculpa, me embananei todo. Esqueçam o que eu disse. O do Inferno é um HQ do Alan Moore e do Ed Campbell. E esse HQ daqui, ele fala do Jack Stripador. Ele é a versão desses autores para o que aconteceu lá em Whitechapel. É um HQ bem volumoso, extremamente bonito, extremamente elegante, uma edição de luxo, assim, fantástica. Ele foi relançado nos anos 90 em fascículos menores. E agora ele ganhou essa edição aqui da Vendetta, que é uma edição de volume único, que aí dá pra você ler tudo de uma vez. O filme do Inferno, ele é baseado nessa HQ. É um filme estrelado pelo Johnny Depp, bem bacana, que conta essa história também. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. O nome do filme também é do Inferno. Tanto o filme quanto o HQ são bem pesadas, mas é uma história interessante, principalmente para quem tem curiosidade acerca desse caso. Mas falando do Alien mesmo, todo mundo já conhece essa franquia, é famosíssima, extremamente perfeita na minha opinião. O Alien, ele conta a história de alguns astronautas que estão lá seguindo uma missão e eles recebem um chamado de socorro. E quando eles vão nessa nave para tentar resgatar, descobrem que ela é de origem alienígena. E lá dentro da nave tem uns ovos, né? E dentro desses ovos tem uma criatura que se agarra no capacete de um desses tripulantes e leva para a nave o que seria o Xenomorfo, né? Que é um monstro famosíssimo, importantíssimo, tanto do ponto de vista de arte quanto do ponto de vista de importância para o cinema. O Xenomorfo, ele, diferente dos outros livros que eu falei até aqui, ele não é baseado num livro. Ele baseou um livro, né? O roteiro adaptado de Alien deu origem a esse livrinho aqui, que é como se fosse um roteiro adaptado. E para quem gosta de livros nessa linha, a editora Aleph, acho que a editora Leia, ela há pouco tempo ela acabou de publicar esses livrinhos aqui, que é o universo estendido da franquia Alien. São muito bacanas, são bem relativamente curtos e extremamente acessíveis, né? São bem recentes. Para quem gosta desse universo, é a chance de retornar para ele. E por último, e não menos importante, ele não podia faltar nessa lista, né? Quem que eu tô falando? Stephen King. Eu não poderia deixar de falar do mestre do horror, Stephen King, que é um dos maiores escritores da literatura de horror da história. Ganhou vários prêmios, tem vários livros publicados, não só de terror, inclusive. E eu quero começar falando de uma obra dele bem comum, que é justamente um HQ. Eu tô aqui com o Creepshow. Essa edição daqui é a edição publicada pela Darkside, acho que faz uns 2 anos também. E não passa de um HQ. É um HQ, é uma história em quadrinhos, falando de histórias de terror. São 5 histórias, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 histórias de horror. E esse HQ aqui inspirou
um filme lá na década de 80, onde o Stephen King inclusive faz uma participação especial. É um filme de George A. Romero, que também é um grande diretor de cinema de horror, de cinema gore. E tem as ilustrações do Bernie Wrightson, que era um ilustrador que sempre desenhava as obras de Stephen King nos anos 80, 70. Eu acho esse HQ extremamente legal, é muito bacana. No filme, ele é a história desse rapazinho aqui, que ele lia histórias de horror e o pai dele tenta proibir ele. E aí a gente descobre o que é que tem nesse livrinho que o pai dele não queria que ele lesse, que é justamente o Creepshow. O Creepy é esse mascote aqui, é uma caveira que está no decorrer das histórias, meio que dando uma introdução do que é que a gente vai saber, do que é que a gente vai ver por capítulo. E é muito legal, eu recomendo muito esse HQ. E o filme também, acho que vocês encontram em site de streaming. A última vez que eu assisti, eu baixei na internet, mas eu acho que deve ter em alguns sites de streaming por aí. Acho que não tem na Netflix, é um filme meio antigo, mas deve ter no YouTube completo. Não podia deixar de falar de It, né? It, para quem não sabe, é bem grande, o livro é bem complexo, são 1112 páginas. Eu recomendo bastante para quem gostou do filme, mas que ficou com aquela pulga atrás da orelha em relação a muita coisa. Por ter 1112 páginas, muito provavelmente a gente tem explicação para tudo o que se passa no filme. Eu confesso para vocês que eu parei na metade, eu ainda não terminei de ler esse livro. Ele é muito grande, mas ele dá uma visão diferente de muita coisa que a gente vê no filme. Eu gosto muito do filme, eu adorei os dois filmes, então eu fiquei curioso em relação a muita coisa que foi revelado para mim por causa do livro. Vale muito a pena ver. E por último, não menos importante, eu quero dar a dica que eu vou dar, a última dica que eu vou dar é do meu livro preferido do Stephen King, que é Bala de Prata ou A Hora do Lobisomem, que na verdade não é um livro, é um conto. Ele ganhou um modelo de livro porque as editoras sempre querem ganhar em cima dessas coisas, né? Mas na verdade é um livro bem curtinho, você lê em horas, coisa de horas, é literalmente um conto. O livro em si, ele tem, esse livro daqui, a edição da Suma das Letras, ele tem exatamente 120 páginas, é bem curtinho. Ele escreveu o livro baseado nos meses do ano, então cada mês ele escreve um capítulo. E esse capítulo tem no máximo umas 3 páginas, 4 páginas, dependendo do capítulo. O mais bacana pra mim são as ilustrações, que também é do Bernie Wrightson, que é aquele... Bernie Wrightson, que é o cara que desenhou o Creepshow. São ilustrações super ricas em detalhes. Ele faz um trabalho de linhas espetacular. E ele não poupa esforço quando o assunto é mostrar coisa feia. Ele também mostra gente despedaçada, bicho despedaçado. Ele não se preocupava muito com isso, não. O Bernie era pesadinho. Bernie, não sei como se pronuncia. Ele era pesadinho nos desenhos dele. Então, é muito bacana. E o filme, ele inspirou o livro inspirou um filme de 1982 que tem o mesmo nome, né? Bala de Prata, A Hora do Lobisomem, aqui no Brasil, que é um filme bem bacana. Tem aquela, para quem é nostálgico, para quem gosta daqueles filmes dos anos 80, dos anos 90, vai se sentir em casa, vai se sentir numa máquina do tempo, na verdade. É o meu filme preferido. De todos os filmes que foram adaptados do Stephen King, é o meu filme e o meu livro preferido dele. Embora eu goste muito do It, o It fica em segundo lugar. Pelo menos em filme, pelo menos em adaptação das obras de Stephen King, fica em segundo lugar. E com isso eu finalizo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Eu espero que vocês se divirtam aí na quarentena. Fiquem em casa, por favor, pelo seu bem, pelo bem da sua família, pelo bem dos nossos velhinhos queridos, pelo bem de todo mundo que a gente conhece, pelo nosso bem. Fique em casa. Pega essas dicas que eu disse. Se você não teve como arrumar, se você não tem, se você não achou no site, não achou na internet, espera um pouquinho, tenta ler pela internet. Caso você não consiga ler ou ver o filme, procura em alguma livraria que esteja fazendo sistema de entrega. Se não conseguir dessa forma, espera um pouquinho, vai alimentando a tua curiosidade com mais curiosidade na internet, vai navegando, procura curiosidades a respeito desses autores, desses livros, desses filmes.
Só, por favor, fique em casa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem da semana, da programação da semana. E é isso. Para qualquer outra informação, siga a gente no Instagram, dê uma olhadinha no site da gente. Acho que vai ter informação que vocês vão gostar. E é isso.